foi. Estamos aqui hoje no Biprata para bater um papo com o Gustavo Cedrone. O Gustavo é arquiteto e urbanista e veio contar pra gente falar um pouco sobre o espaço urbano de São Paulo. Gustavo, você trabalha, seu escritório tem mais de 15 anos, você é um especialista em construção de desenvolvimento de projetos, né, para prédios, casas, escritórios. Museus, galerias, sim. Cinema, hangar de avião, um monte de coisa. Incrível. E de uns anos para cá você tem se dedicado também ao desenvolvimento de projetos públicos. Sim. Em praças, em parques. Como isso aconteceu? Eu acho que desde a fundação do escritório, a gente, na verdade, nunca fez só projeto privado, mas acho que tinha muito clara essa divisão entre o que era projeto de encomenda particular, privado, portanto, e o que era encomenda de projetos via governo, né? Então, públicos, digamos. E acho que de uns anos para cá, essa divisão entre o que é exatamente uma edificação pública e uma edificação privada começou a quebrar um pouco. Então, eu vejo que tem alguns projetos recentes privados que a gente tem desenhado muito, por exemplo, as áreas externas. A Galeria Triângulo é uma dessas, que é um espaço totalmente privado, mas que é um uso, né, público, e que a gente explorou muito as áreas externas e, enfim, os clientes quiseram isso. E aí, de uns anos para cá, começou a surgir o desenho mesmo de espaço público, que eu acho que no Brasil é uma coisa que não é uma edificação, mas era uma coisa rara de ter. Então, a gente fez 2 projetos aqui para a Prefeitura de São Paulo, de 2 áreas, duas praças no centro, que estavam totalmente abandonadas e confinadas. Quais são as praças? É o Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito, e o Paissandu. Vocês desenvolveram um projeto para essas praças? Exato. Para melhorar o serviço prestado para os... Na verdade, público. Exatamente. E um desenho mesmo de espaço público para permanência. Então, mas quando foi que isso começou? Peraí, só voltando um pouco que a gente conversou antes. Eu acho que essa desencadeou um tanto dessa consciência de espaço público, né, nas pessoas depois das manifestações de 2013. Eu acho que ali, primeiro as pessoas foram fisicamente para as ruas, que eu acho que era a pé, que eu acho que era uma coisa que muita gente já não fazia isso, né, andar pela rua simplesmente no tempo do andar, não do carro, nem... As manifestações em si, você está dizendo? As manifestações em si. E segundo, que começou um processo, acho que aí muito mais político, de reivindicações de desejos das pessoas perante uma cidade. A impressão que eu tenho é que a gente, desde as diretas já, que a gente não se manifestava. Sim, né? O brasileiro estava sim. muito apático. Sim. Coisas absurdas aconteceram, né? Está tudo desaguando agora. Claro. E a gente estava se sentindo confortável, ou então achando que a gente não podia fazer nada. E quando todo mundo foi para a rua e se juntou, mudaram muitos paradigmas. Eu acho que foi isso. E acho também que tem muito a ver com um governo que a gente teve aqui em São Paulo, né? Uma prefeitura aqui em São Paulo que olhou muito para isso. Então, por mais que não tenham muitas obras assim faraônicas aqui nesse período do Haddad, ele realmente deixou, acho que muito claro para as pessoas que o espaço da rua, o espaço das praças é das pessoas, né? Não é de uma empresa, não é de um ou de outro. Ele ouviu muitas vozes, né? Então eu acho que isso também culminou junto com essas manifestações. E eu acho que é um estilo de vida também de muitas pessoas que abandonaram os carros. Você é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. A gente não via a possibilidade disso acontecer. E agora tem acontecido cada vez mais, as pessoas buscando outros tipos de transporte, outro tipo de vida, né? E isso se manifesta muito nas ruas, que eu acho que historicamente São Paulo foi feita fechada, né? Você pega, né, a história da cidade, ela é uma cidade que tem muito pouco espaço público desenhado, projetado, e tem muitas áreas privativas. Então o comércio é dentro de shopping, enfim, a residência é dentro de um condomínio, as pessoas põem muro. Então tem uma série de coisas que foi fechando a cidade, que hoje em dia a gente vê uma transformação disso, mas eu acho que muito mais do que essa transformação física é um desejo de que cada vez mais a cidade se abra se volte para as pessoas e não simplesmente para
carros, enfim, para o uso privativo das Sei. pessoas. Né? Conta para mim, qual seria para nós, né? Qual é uma consideração importante que vocês têm, seu escritório tem, quando vai pensar num espaço público? O privado você já conhece ali qual é o objeto, né? Qual é a necessidade dos funcionários daquele escritório, ou né, o propósito do museu, ou os habitantes daquela casa. Quando se fala num espaço público, Largo do Paissandu, né? Um espaço enorme, onde quantas pessoas passam por lá por dia? Milhares de pessoas. Bom, principalmente em relação a essas duas pracinhas, foi entender qual era o que dava para potencializar, o que o desenho da arquitetura, né, o que o desenho mesmo poderia trazer de benefícios para as pessoas que fossem usar aquele lugar. Então, por exemplo, a gente notou, lá tinha um monte de muretas, e as pessoas sentavam naturalmente nas muretas. Então a gente criou bancos em cima dessas muretas. A gente tinha uma série de canteiros no Paissandu, só que os canteiros eram só para as plantas, e naturalmente as pessoas usavam lá, no caso os mendigos dormiam e ficavam lá. Então a gente começou a ocupar esses canteiros com playground, com decks, com lugares para as pessoas ficarem, que eu acho que isso é uma coisa importante no desenho do espaço público, que é criar condições para as pessoas permanecerem num determinado lugar público, sem ter que fazer necessariamente alguma coisa, ou seja, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer uma reunião, enfim, ou fazendo tudo isso, mas permanecer num lugar, né? Permanecer na rua. E aí, junto com isso, a prefeitura tinha criado uma série que a gente participou também dessa espécie de curadoria, uma série de ativações. Então eram shows, foi cinema ao ar livre, foi festival de competição de rap, tiveram uma série de coisas acontecendo nesses lugares e que hoje em dia permanecem. Então vocês sabiam o que a prefeitura pretendia fazer ali? A gente fez esse projeto, foi bastante interessante porque foi uma parceria público-privado, então uma empresa privada patrocinou o projeto de arquitetura e a implementação, mas quem era o cliente era a prefeitura. Então a gente desenvolveu junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Então com toda a equipe técnica deles e as aprovações todas e tal. E aí também 1000 barreiras que a gente começou a ver. Quando a gente começou a fazer o projeto, a gente queria testar materiais novos, que a gente não está acostumado mais a ver na cidade. Então a gente vê banco de concreto e um tipo de iluminação. E a gente começou a ver que São Paulo foi fechando toda a possibilidade de novos materiais por uma questão simplesmente prática. Madeira da manutenção, não sei o que da manutenção, então a gente fica com duas tipologias de equipamento urbano. E a gente falou, não, vamos usar madeira, vamos usar um outro tipo de iluminação, vamos usar uma série de outros recursos que tem em projeto para a gente testar, para ver se funciona ou não. E a prefeitura tinha enraizado tudo isso e essa prefeitura quis abrir de novo, digamos, um leque de possibilidades de usar dentro do espaço público coisas sem incríveis. Aumento de custo, nada disso, ou seja, tinha o uma verba... O budget era super baixo. Super baixo. Super baixo. E, obviamente, que a gente usou um monte de materiais, a gente misturou um monte de materiais, mas o budget continuou o mesmo do que se fosse usar tudo de concreto, tudo que tinha lá na lista de compras da prefeitura. Tá. Então foi muito interessante também porque a própria prefeitura se auto-instigou para mexer numa estrutura que estava totalmente fechada já, que é investir em material, em projeto para o espaço público. E lá fora você vê... É quase contraditório, porque um espaço público significa o quê? Significa que vai ter um uso intenso. Então aqui a gente está acostumado a usar na nossa casa materiais incríveis, super resistentes, e na área pública a gente usa um material super barato, pouco resistente. E lá fora você vê ao contrário, né? Você sai na rua de Paris, tem aço inox, tem coisas mármores, tem coisas maravilhosas, porque justamente para além de ser bem feito, tem que durar muito. Sim. E aqui a gente foi perdendo esse método de projetar a cidade, mas que eu acho que agora tem uma onda que é política, que é administrativa e que é cívica mesmo, né? Que vem das pessoas exigir melhores condições de espaço público, e as pessoas estão usando e elas estão fiscalizando. E elas estão meio que se apropriando desses espaços que antes eram totalmente abandonados. Né? É comum uma prefeitura contratar um escritório de arquitetura como o de vocês,
Como é que funciona isso? Foi Não é tão comum Teve uma e hoje em concorrência? dia é comum. Teve uma concorrência e essa empresa, a empresa privada que pagou o projeto de arquitetura e que pagou a construção. Então esse tipo de parceria, e aí era um banco que queria associar a marca dele ao espaço público e daquela região, daquela talvez, região. Né? Mas, por exemplo, a gente fez isso em Salvador. Então, a gente desenhou uma escadaria histórica no centro de Salvador, que foi o mesmo esquema de contratação. Porque as prefeituras não estão tão acostumadas. Às vezes, elas desenvolvem internamente os projetos, mas tem um corpo técnico pequeno, então não dá conta de desenvolver tudo. Às vezes, eles fazem uma contratação via concorrência, simplesmente, o que, pela lei que a gente tem no Brasil, a mesma contratação para um arquiteto desenvolver um projeto de um espaço público é a que o cara vai vender batata, então é menor preço. O cara da batata dá para entender, né? Não tem uma análise de qualidade. Não. É preço, ponto. É preço, ponto. Então, às vezes, as empresas que são contratadas para desenvolver, para prestar serviços para a prefeitura são um desastre. Né? Acontece, a gente sabe que acontece muito. E aí esse modelo de parceria público-privado é bom por isso, porque a empresa privada, digamos, qualifica um pouco mais quem vai prestar o serviço e quem vai executar o serviço também. Uhum. Então não é que para implantar aquela madeira que a gente especificou, tinha que ser uma madeira assim, 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 assado. Se fosse uma licitação pública, ia ser o menor preço. Não sendo a empresa privada, junto com a gente, falou, não, essa empresa é capaz de fazer bem feito. Então é um modelo super interessante e que eu espero que essa gestão, que é totalmente ligada, né, a gestão do Dória é totalmente ligada ou conectada com o mercado, eu espero que eles façam mais isso, porque é um modelo muito inteligente mesmo, as empresas investirem na infraestrutura da cidade de São Paulo, ou com uma contrapartida de marketing, ou com uma contrapartida qualquer que se possa fazer via enfim, a legislação. Né? Claro, mas acho que é um modelo, acho que é um modelo interessante. De qualquer maneira, é um investimento em projeto, né, em desenvolvimento de projetos de arquitetura, a gente pode dizer, em espaço público, que é uma coisa que acho que a gente não tem há muito tempo. Né? A gente tem feito um modelinho muito conservador, assim, muito precário. Valeu, Gustavo. Obrigado. A delícia que você teve aqui. Esse é mais um bate-papo do Biprata. A gente está postando essas entrevistas todas no YouTube. Inscreva-se lá no nosso canal. Até a próxima.